Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 2 de abril. Agora na Espanha, 22 horas e 6 minutos. No Brasil, 17 e 6 da tarde. Gente, a BTC ficou nervosa hoje. Chegamos a fazer um fundo que fez um fundo duplo com aquela mega agulhada de 24 de março, onde a BTC bateu 60, chegou a fazer na mínima 64.600. Até agora, hoje, a mínima bateu 64.550 na última agulhada. A anterior tinha batido 64.588. Chegou a bater 64.588. Enfim, fez um fundo duplo com esse fundo aqui de 24 de março, hoje 2 de abril. Eu estou nos 5 minutos ancorado pela banda de VWAP no intraday. Então bateu ali nas Lowers, chegou na penúltima Lower, fez um fundinho duplo aqui, meio que desenhou um W e voltou rapidamente para o patamar da VWAP, que é uma instituição da análise técnica. A VWAP vai agora ficar segurando o preço aqui por um tempo. Para a gente tentar entender a movimentação da BTC, a gente tem que pular para os 6 horas. Nos 6 horas, a gente claramente está promovendo um belíssimo engolfo. Isso aqui agora deve redundar num retorno da BTC em direção à VWAP mensal, que ficou lá em 68.100. É para lá que a gente está indo. É bem provável que a gente acabe desenhando essa sequência de fundos ascendentes. Os topos seguem de uma maneira geral flat, ou seja, é muito provável que essa cunha triangularizada acabe confirmando a sua vigência em termos de acumulação. No diário, para que a BTC não faça um fundo duplo nesse patamar de 64.550, seria necessário que a gente encerrasse o desenho desse corpo real vendedor de hoje com a cotação antes da virada da VWAP no intraday, na virada da VWAP de hoje para amanhã, dia 3, acima da mediana do canal de Keltner, que está lá em 67 mil. É possível que isso aconteça. A BTC agora a 66.051. Se a gente desenhar um corpo real para baixo, ou seja, se o fechamento aqui ficar abaixo da mediana do canal de Keltner, a gente pode fazer mais um irmãozinho para essa agulhada aqui, que ainda também não é um martelo. Por enquanto é só um pavio inferior longo que pode ganhar a companhia de um irmãozinho. A BTC tem esse padrão, normalmente quando a agulha e o corpo real subsequente não fecha acima da mediana, ele normalmente volta lá de novo para o que no nosso caso é o patamar de 64.550. Aí ficaria no radar a possibilidade de fazer mais uma agulhadazinha para esse patamar ligeiramente abaixo de 65 mil dólares, 64.500 e pouco, para depois a BTC voltar a estressar a LTB aqui, que está fazendo às vezes da aresta superior da nossa onda 4. A Bitcoin tem esse padrão de subir desabando. Ela nas corretivas ela é muito violenta, justamente porque tem muita gente muito alavancada e é preciso deixar o book mais leve para ela continuar subindo. E é muitíssimo provável que se a gente fechar o corpo real vendedor de hoje abaixo de 67, é possível que amanhã a gente dê mais uma agulhada para depois a BTC buscar algo em torno de 70 mil dólares novamente. Vamos ver como isso aqui vai se desdobrar. É ainda uma onda 4, tem muito cavaleiro do apocalipse excitado, oriçado, achando que a BTC está enveredando por um viés da tal da espiral da morte, vai a zero, mas não é nada disso. A BTC só está corrigindo violentamente, como ela costuma fazer. E o governo dos Estados Unidos transferiu mais de 2 bilhões de dólares em Bitcoin para Coinbase. Foram 30.175 BTCs para Coinbase. Isso acaba engrossando também as vendas com o leilão de 9.861 BTCs em março de 23. Enfim, isso aqui também pode dar uma exponenciada nessa corretiva. É um volume que não vai fazer tanta diferença. Hoje o volume diário da BTC, ao contrário do que alguns influencers do mundo TradeFi, eu cheguei a ouvir uma barbaridade de um influencer do mundo TradeFi dizendo que um sujeito tentou vender 800 e poucas BTCs na BitMEX e só foi encontrar liquidez ali abaixo de 10 mil dólares, chegou a bater 8 mil dólares, o que é obviamente bizarro, fora o fato de que o volume diário da BTC está lá
em torno de 17 bi a cada 24 horas, o próprio governo norte-americano vendendo 2 bilhões não representa nem um volume de 40 minutos para a BTC. O fato é que é um misto de ignorância, não entendimento de como funciona a criptografia. A BitMEX é uma bolsa complicada, está na blacklist de uma série de países, ou seja, ainda um ambiente pouco regulamentado em boas jurisdições. Então, na verdade, o mundo TradeFi não sabe exatamente como funciona o mundo cripto, como esses maus atores da criptografia, como é o caso da BitMEX, que fez um acordo com os órgãos de repressão penal norte-americanos, pagou dezenas de milhões de dólares para não colocar os seus dirigentes na cadeia, ou seja, tudo isso ainda é a realidade do mundo cripto por conta da ausência de regulamentação em muitas jurisdições. Mas isso não significa que se o sujeito tiver 30 mil BTCs, como é o caso do governo norte-americano, e mandar para uma exchange séria, como é o caso da Coinbase, ele não vai conseguir vender. Agora, se o sujeito tentar vender 30 mil BTCs na exchange do Chiquinho da esquina, aí com certeza só vai encontrar liquidez lá no próximo do zero. E a Coinbase vê a segunda maior saída de BTC, mesmo em meio a essa correção. Grandes retiradas de Bitcoin pela blockchain da BTC continuam acontecendo, por isso que eu volto a repetir aos senhores, quando o mercado reagir de forma impulsiva para cima, vai faltar BTC, porque a gente está no mês do halving, onde os rewards de mineração serão cortados pela metade, e o Vitalik Buterin está desmascarando essas supostas soluções de camada 3, vendendo uma suposta escalabilidade e uma tecnologia em termos de virtual machines 2.0 descentralizadas que não encontra nenhum eco na realidade, não encontra nenhum supedâneo fático, por assim dizer. O que o Vitalik Buterin está alertando é que os ICOs, ou os token sales de soluções de camada 3 rodando junto à rede Ethereum, só fariam sentido se essas soluções de camada 3 criassem uma funcionalidade absolutamente específica, o que ainda não aconteceu. O que tá ocorrendo é o seguinte: teve o frenesi de L2, de soluções de camada 2, então surgiu Arbitrum, Optimism, Polygon Matic, a própria Shibarium do ecossistema ShibaSwap, enfim, surgiram uma infinidade de soluções de camada 2, algumas geniais, com uma altíssima capacidade de escalabilidade, como é o caso da Arbitrum. Não há o que se criticar quanto a isso. Agora, esse frenesi de solução de camada 3, que em nada, eu vou repetir, em nada incrementa a escalabilidade, e só teria sentido uma solução de camada 3 para uma função absolutamente específica que não poderia ocorrer com uma solução de camada 2, como, por exemplo, rodar uma pool de última geração com piscinas quádruplas, alguma coisa nesse sentido, com um smart contract absolutamente específico. Enfim, o que o Vitalik Buterin quer dizer é que escalabilidade não é passível de ser aprimorada ou ocorrer um upgrade na escalabilidade, né? Um improvement por via de L3. O que pode acontecer é uma solução de camada 3, por exemplo, criar uma piscina quádrupla, BNB, ou uma ETH contra o SDC, o SDT, enfim, o euro numa piscina quádrupla, ou mesmo BTC. Isso seria um protocolo de função absolutamente específica que seria passível de rodar numa L3, mas mesmo isso não justifica a criação de uma outra blockchain só para rodar um contrato específico. Segundo o Vitalik Buterin, esses token sales, esses ICOs só estão servindo para, por assim dizer, arrecadar recursos e não vai aprimorar ou acrescentar em nada a Ethereum Virtual Machine.
fica esse alerta, porque tem um monte de gente embarcando em L3 achando que encontrou o santo graal da criptografia. E não é bem assim. E o Dow Jones perde 350 pontos à medida que os rendimentos dos Treasuries se ampliam, já que há uma clara preocupação com a inflação, porque o barril de petróleo agora não para de subir diante do recrudescimento das condições no Oriente Médio e a possibilidade dos 3 cortes na taxa básica de juros nem acontecer nos Estados Unidos por conta da inflação resiliente. Mas enfim, o mercado TradeFi pode estar achando que o S&P, Dow Jones e Nasdaq eventualmente estariam desenhando um topo, mas na minha leitura nenhum dos 3 estão desenhando topo. Olhando o gráfico aqui do S&P, continua uma ladeira para cima, basicamente nem incursionou com essa corretiva de hoje de 0,72 para dentro da banda de VWAP mensal. A Nasdaq é a mesma coisa, é uma ladeira para cima. O Dow Jones, igualmente, ele corrigiu um pouco mais que as outras, que Nasdaq e S&P, mas continua uma mega ladeira para cima. Se isso aqui está desenhando topo, na minha leitura, seria preciso pelo menos uns 5 candles ainda para confirmar. Mas continua uma mega ladeira para cima. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, a Bloomberg fez 1 milhão de simulações na sua interface de inteligência artificial da Bloomberg. 1 milhão de simulações para avaliar a fragilidade das perspectivas do endividamento público soberano norte-americano. Em 88% dos resultados das simulações, a rácio, né, a relação dívida-PIB está sim numa trajetória da morte. Os Estados Unidos estão com uma situação fiscal enveredando por uma espiral da morte. Isso aqui, gente, é a tal da mãe de todas as crises que vai jogar por terra aquela certeza do mundo TradeFi de que o sol vai nascer todo dia. Essa certeza, né? Never bet against America, nunca aposte contra a América, e que o dólar norte-americano estará sempre no seu devido lugar, que é o trono das divisas do planetária, ou seja, está lá no topo da cadeia alimentar entre as divisas do planeta. O fato é que em algum momento porque a macroeconomia, apesar de alguns economistas da old school discordarem, a macroeconomia ela lida com sistemas que, em última análise, são sistemas matemáticos. E uma hora a conta tem que encontrar uma solução, ou seja, uma hora essa fatura chega, por assim dizer. E não há como agora, nesse cenário geopolítico, defender a soberania do dólar norte-americano com bombas ou com guerras, porque o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira convulsão em termos de rearranjo geopolítico planetário. Por um lado, a Rússia, a China, o Irã, os BRICS, de uma maneira geral, que inclui inclusive o Brasil, estão fazendo um grande contraponto e colocando uma pedrinha no caminho do dólar, ou um pedregulho, mas o fato é que a situação fiscal dos Estados Unidos efetivamente estão sim enveredando por uma espiral da morte. Isso lá na frente pode criar a tal da mãe de todas as crises, mas na minha leitura isso vai ficar para o final dessa década. O americano tem muitos botões em que ele ainda pode apertar e postergar essa hecatombe econômica lá para frente. Por enquanto, a única coisa que vai acontecer é a BTC caminhar em direção a $1 milhão. E o Benjamin Netanyahu disse que o ataque aéreo que matou acidentalmente os funcionários da ONG humanitária que estavam trabalhando em prol da ajuda alimentícia junto a Rafah, na faixa de Gaza, foi um ataque acidental. Ele pediu desculpas, mas o fato é que pegou muito mal na comunidade internacional um ataque aéreo que matou os funcionários da ONG humanitária que estavam trabalhando na faixa de Gaza. Gente, a BTC aqui no Diário segue dando vigência à nossa onda 4, em que pese a excitação
dos Cavaleiros do Apocalipse, no sentido de que isso aqui seria o começo de uma espiral da morte para a BTC. Agora voltem para o renda fixa e voltem para a Petri 4. Na verdade, foi só uma agulhada, pode até ganhar um irmãozinho gêmeo essa agulhada se a gente fechar abaixo de 67. Mas o fato é que fatalmente a gente vai continuar dando vigência a uma cunha triangularizada. O alvo é 70 mil, que seria a virtual extensão dessa LTB. Para romper com força e iniciar a onda 5, que vai levar a BTC para 100 mil dólares, a gente teria que superar o topo da onda 3. Então no final vai ficar uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, a onda 4 a gente está desenhando agora, e depois vai explodir numa onda 5, que vai levar a BTC para 100 mil dólares. Pode levar para um patamar ligeiramente acima, ligeiramente abaixo, mas é para lá que a gente está indo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.